Afinal de contas, eles são realmente bons ou eles são uma fraude? Vamos saber então um pouquinho sobre os diretores que nunca ganharam o Oscar. Afinal de contas, quem você acha que deve ganhar? Comenta aqui embaixo pra mim, vamos conversar. Conta pra mim o que você acha. Já aproveita e se inscreve no canal. Curte, compartilha com quem você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo que mistura sempre cinema, psicologia, psicanálise, a não ser neste que estamos apenas mencionando aqui os diretores que nunca venceram o Oscar. Mas deixa aí o seu comentário, sua sugestão de filme, sua sugestão de personagem aqui pra gente brincar de fazer aí uma análise psicológica, psicanalítica a partir do perfil psicológico da história ou do personagem que a gente vai trazer por aqui. Quem merece e quem não merece ganhar o Oscar de melhor diretor e por quê? Eu sou Sibila Malfatti Moser, eu sou neuropsicóloga e psicanalista e aqui no Sessão de Cinema a gente faz análise de filmes, de personagens, baseado ali na psicanálise, na psicologia. Mas hoje não faremos nenhuma avaliação, nenhuma análise, nenhuma comparação. Apenas vamos falar sobre o que está acontecendo nessa semana aqui, o Oscar de 2026, com esse breve comentário, essa breve percepção sobre os grandes diretores, famosos diretores, queridos diretores que nunca ganharam nenhum Oscar. Quando pensamos no Oscar, imaginamos o reconhecimento máximo do cinema, o troféu dourado que simboliza então a consagração. Mas existe um detalhe curioso na história da academia. Alguns dos maiores diretores de todos os tempos nunca ganharam um Oscar de melhor diretor. Talvez o caso seja mais famoso de todos, né, com Alfred Hitchcock, o mestre do suspense que foi indicado 5 vezes e perdeu todas. Estamos falando aqui do criador de clássicos como Psicose, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, filmes que praticamente ensinaram o cinema a construir a tensão. Bom, existe também uma curiosidade muito interessante aqui. Quando Hitchcock finalmente recebeu um Oscar honorário em 1968, ele subiu ao palco, olhou para a plateia e disse apenas 2 palavras: Thank you. E saiu. Foi provavelmente o discurso mais curto da história do Oscar. Muitos historiadores do cinema dizem que Hitchcock pagou o preço de ser popular demais. Seus filmes eram vistos como um entretenimento de massa, um entretenimento que a academia não gostava muito de premiar. Especialmente na década de 40 e 50, a academia preferia premiar dramas considerados mais respeitáveis. Outro gigante, ignorado também pela categoria da direção, foi Stanley Kubrick, o diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica e O Iluminado. Revolucionou a linguagem cinematográfica. Cada filme dele parecia vir de outro planeta. Curiosamente, Kubrick ganhou apenas um Oscar. E não foi por direção, foi por efeitos visuais em 2001. Ele mesmo supervisionou os efeitos do filme. Na época, muitos críticos ficaram perplexos. Hoje, 2001, é considerado um dos filmes mais influentes da história do cinema. Agora, esses casos mostram algo muito curioso sobre o Oscar. Às vezes a academia premia aquilo que representa bem o seu tempo, politicamente, mas o cinema que muda a história nem sempre é reconhecido imediatamente. Existe um outro grupo de diretores que nunca ganhou o Oscar de direção e cuja a ausência parece quase inexplicável. Orson Welles é um exemplo clássico. Em 1941, com apenas 25 anos, ele dirigiu Cidadão Kane, um filme que muitos críticos consideram até hoje o melhor filme da história do cinema. Mas a produção nasceu cercada de conflitos. O personagem principal era inspirado em um poderoso magnata da imprensa americana. Então, William Randolph odiou o filme, ele tentou impedir a sua exibição e lançou uma campanha feroz contra Welles, né, nos seus jornais, já que ele também era aí da imprensa. Mas Cidadão Kane recebeu 9 indicações ao Oscar e ganhou apenas uma, a de melhor roteiro. Welles nunca venceu como diretor. Outro caso fascinante é o de Charlie Chaplin. Sim, nada menos que Charlie Chaplin, o criador de Tempos Modernos, Luzes da Cidade e O Grande Ditador, que foi uma das figuras mais importantes da história do cinema. Mas também nunca ganhou um Oscar competitivo de direção. A explicação passa, sim, um pouco pela política, como eu acabei de dizer. Durante o período do macartismo, né, nos anos 50, Chaplin foi acusado de simpatizar com ideias de esquerda, ideias subversivas.
Quando viajou para a Europa, o governo americano cancelou seu visto de retorno. Chaplin, então, viveu décadas no exílio. Isso explica muita coisa, né? Mas então, somente em 1972, ele voltou a Hollywood para receber então um Oscar honorário. Quando apareceu no palco, a plateia levantou-se e a ovação durou mais de 12 minutos. Até hoje é a mais longa da história da cerimônia. Agora imagina isso, um artista que transformou o cinema mundial, sendo finalmente aplaudido décadas depois. É muita coisa, né? A história do Oscar, às vezes, assim, parece uma máquina do tempo, né? Que gira um pouco errado. O reconhecimento chega, mas nem sempre chega no momento certo, no momento esperado, no momento justo. Mais recentemente, outros grandes autores continuaram fora da lista de vencedores de melhor direção. David Lynch é um deles, diretor de Veludo Azul, Cidade dos Sonhos e da série Twin Peaks. Lynch criou um cinema onde sonho e realidade parecem se misturar. O tempo todo, na verdade, né? Seus filmes são hipnóticos, são inquietantes, às vezes até desconcertantes. A academia costuma ter dificuldade com obras muito experimentais, muito inovadoras. Lynch foi indicado algumas vezes, mas nunca venceu. Já Quentin Tarantino também é outro exemplo, que nunca ganhou um Oscar por melhor diretor. Embora tenha 2 Oscars de roteiro por Pulp Fiction e Django Livre, Tarantino é responsável ainda por alguns dos filmes mais influentes das últimas décadas. Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardos Inglórios. Seu estilo mistura cultura pop, diálogos longos e violência estilizada, com uma fotografia incrível, muito inspirado em filmes até mesmo orientais. Mas justamente essa assinatura tão marcante pode ter dividido a votação, né, da academia. Ridley Scott também é um outro caso, impressionante, diretor de Alien, Blade Runner, Gladiador. São 3 filmes que ajudaram a redefinir os gêneros inteiros do cinema. Mesmo assim, Scott nunca ganhou um Oscar de melhor direção. Curioso tudo isso, né? Algo parecido também aconteceu com os diretores Ingmar Bergman, Robert Altman, Sidney Lumet, Peter Weir, David Fincher, todos profundamente influentes, todos indicados e nenhum vencedor. Talvez isso revele assim uma verdade curiosa sobre o Oscar, né? Sobre a opinião da academia, sobre a política que a academia segue. A estatueta mede um monumento da indústria, né? Uma votação específica, uma conjuntura cultural. São muitos elementos para que isso seja avaliado, mas a grandeza de um cineasta é medida pelo tempo. É o tempo que o cinema costuma trazer aí para ser muito mais longo, na verdade, né? Do que simplesmente uma noite de premiação, um momento de votação. Por isso é muito interessante a gente observar o movimento que a academia faz frente a esses grandes nomes do cinema, da direção, né? E eu trago aqui hoje, né, que nós estamos praticamente na semana do Oscar de 2026, e muito importante a gente trazer esse aspecto para a gente também entender, para quem gosta de acompanhar ali a premiação, entender também o porquê da nossa grande frustração, muitas vezes, quando a gente está ali torcendo por um filme que a gente julga muito bom, né, que as pessoas todas estão falando, como a gente tem lá o nosso agente secreto concorrendo, e que é um filme brilhante, mas a gente, às vezes, né, não entende muito bem como está funcionando a cabeça da academia e quais são os objetivos que eles têm em realizar essa premiação naquele momento, escolhendo este ou aquele candidato ao Oscar. Bom, então ficamos por aqui com essa curiosidade. Essa semana ficamos com esse vídeo, sem análises psicológicas, só com essa pitadinha de polêmica sobre quem merece e quem não merece, afinal de contas, receber o Oscar. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Já se inscreve no canal, não esquece não, hein? Fica aqui comigo, se inscreve no canal, compartilhe com todo mundo que você conhece e a gente se encontra no próximo vídeo, sessão de cinema com Sibila Moser. Tchau, tchau!